A TV Estadão vai falar agora de USP, que comemora os 80 anos neste janeiro de 2014, a USP fundada em 1934. Para discutir um pouco sobre os rumos da USP e em que pé estamos aí na universidade, a gente recebe o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP, e o Tiago Aguiar, aluno de pós-graduação e também um dos diretores da UNE. Obrigado pela presença de vocês, eu agradeço enormemente vocês terem vindo aqui à TV Estadão, é uma honra para a gente receber vocês. E a nossa ideia é conversar sobre a universidade. Queria fazer uma pergunta já para os dois, uma reflexão. Afinal de contas, a gente chega aos 80 anos, um novo reitor. Como que vocês entendem? Existe um momento novo na universidade? Como que vocês fazem essa leitura da USP em 2014? Vou começar com o professor, Paulo, depois com o Tiago. Tiago, Paulo, bom estar aqui com vocês, né? Eu acho que esse é um momento crucial. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos num momento crucial para a própria discussão em relação à ciência. E aí, quando você fala em discussão de que rumo que a ciência vai tomar, você tem que discutir que rumos a universidade vai tomar, e mais especificamente a Universidade de São Paulo. A ciência, eu percebo que ela chegou no momento de esgotamento de alguns discursos antigos que estavam ligadas à defesa de uma lógica de sistema até hoje existente. E, em geral, isso introjetava discussões de natureza muito individualistas, resolvendo as questões pela ciência de forma individualizada, ainda que de forma plurima. As universidades também se colocavam mais ou menos como quase que seguidoras na perspectiva da ciência e não com nenhum inconformismo. Era assim, uma ciência de explicação dos fatos. Esse momento não, né? Nós temos um problema grave no sistema atual, seja ecológico, seja de natureza social, e a ciência está se perguntando o que fazer. Aí as universidades têm que se perguntar o que fazer. As universidades não têm muito essa tradição de se relacionar muito bem com os problemas, né? Sempre há um desafio para as universidades essa interação, né? E esse momento é um momento em que as universidades vão ter que se debater com esse problema. E aí a USP entra nesse momento exatamente tendo que se debater com esse problema. E eu acho que só existem duas formas para a USP, em relação às demais, se sair bem. Eu, pessoalmente, fazendo avaliação. E ela está com dificuldade nas duas. Você só faz ciência, discute ciência, modifica a ciência com aluno e professor. Docente ou discente. Então, nós temos que ter uma preocupação com o acesso e uma preocupação com o processo democrático de discussão das questões internas para que essa ciência aflore e que possa se discutir uma nova sociedade também na universidade. Esse, para mim, é o grande momento de debate. Acesso nessas universidades, especialmente na USP, que nós temos alguns problemas, e a estrutura democrática para que esse conhecimento novo seja gerado. Então, acho que são esses dois grandes desafios atuais da USP. A democracia é um tema que os estudantes têm levantado bastante nos últimos tempos, né? Inclusive. Sem dúvida, ano passado o tema da democracia ganhou mais dimensão, mas não é uma questão nova, não é? Eu via em todo esse conflito que aconteceu no passado, uma reportagem, não me lembro de que veículo, que mostrava como em 1984, nos comícios pelas diretas, a TV Globo noticiou à época um ato dentro da universidade, na mesma reportagem, exigindo eleições diretas na USP. Então, é interessante porque se o regime político do país foi modificado e foi possível votar para presidente, para prefeito, para governadores, que a maior universidade do país, a primeira, não possa eleger os seus dirigentes, né? Isso é um lado do tema da democracia. Tem um outro lado do tema da democracia que o professor apontou muito bem, tenho pleno acordo, que é o tema do acesso à universidade, porque acho que também existem concepções de universidade distintas em debate e essa data comemorativa é importante para refletir, porque a USP foi fundada como uma escola de elites, foi fundada para formar a elite dirigente do país, coisa que ela segue fazendo até hoje. Basta ver que da universidade saíram presidente da República, prefeitos, governadores, deputados, banqueiros, administradores das principais empresas do país. E acho que é o momento de discutir se é essa universidade pública, a maior do país, que nós queremos para o futuro. Chegando próximo aos 100 anos dessa primeira universidade do nosso país, que é uma universidade recente,
qual é a concepção de universidade que poderia nortear a USP pelos próximos 80 anos? Acho que esse tema da democracia interna precisa extrapolar para essas outras questões. Agora eu queria saber uma coisa de vocês, primeiro em relação à democracia, depois a gente vai para o acesso, que é Sim. Então, bastante importante. Em relação à democracia, os críticos a uma eleição direta dizem que escolher o reitor, isso não acontece nas grandes universidades, escolher o reitor diretamente, e também há uma crítica de que o reitor sendo escolhido de forma direta, ele pode estar sujeito a medidas populistas na hora de ganhar a eleição e depois colocar em risco, um exemplo mais claro, a saúde financeira da universidade, ou colocar em risco um rumo normal e natural que a universidade deve ter. Eu queria saber se hoje a gente tivesse uma mudança em 2014 do modo de escolha de reitor, o que vocês entendem que a universidade ganharia? Eu não tenho dúvida nenhuma que ganharia, plenamente, porque na verdade a gente acha que a gente está lidando, esse tipo de colocação que você fez e que vem de fora, né, não é incomum existir, ela lida a eleição para um diretor como se fosse uma eleição para prefeito. Assim, ela pensa da mesma maneira. Não é. A estrutura interna de uma universidade, montada na lógica do saber, da construção dessa ciência de saber, ela não é capturada por essa mesma lógica. Então, vai gastar muito, não é assim que funciona. Internamente, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, acho que é uma leitura simplista de transposição de uma estrutura democrática de modelo parlamentar para o modelo universitário. Então, não tem esse tipo de apelo, esse apelo não existe. Eu acho que você poderia até responder um pouco sobre isso, porque na democracia eu acho que a questão do reitor é uma questão importante e ela não é simplificada nesse montante. Sim. Mas assim, eu acho que tem algumas outras questões que são importantes, mas eu acho que seria interessante, Thiago, responder Sim, essa e depois eu te faria algumas outras colocações Sim. complementares. Olha, eu acho que essas questões todas a gente poderia reportar ao modelo atual. Porque fala-se em populismo, em gastos, mas existem grupos de interesse e de poder internos que também são, em certa medida, como eu posso dizer, atendidos por uma certa disposição dominante da universidade. Veja agora nessa gestão do João Grandino Rodas que foi feito um plano de investimentos de 240 milhões de reais, que são gastos na minha opinião, absurdos para uma universidade pública que deveria centrar os seus interesses nas atividades de ensino, pesquisa e extensão para, entre outras coisas, construir um centro internacional, nada contra atividades de internacionalização da universidade, mas para receber órgãos externos à universidade, que não tem nenhuma relação imediata com o que é a USP, dinheiro público investido nisso. Foi feita uma denúncia muito grave, que não teve tratamento devido na Assembleia Legislativa de compra de imóveis fora da cidade universitária, no centro empresarial da Zona Sul, na região da Avenida Paulista, regiões de alta valorização imobiliária. Então, o que a universidade tem a ver com esse tipo de... O debate da democracia pode entrar, inclusive, em como essas escolhas são tão centralizadas, né? Não, exatamente. O escolhe fazer... O que o Thiago está colocando é seríssimo, porque é muito mais fácil um grupo capturar os interesses econômicos quando não há uma democracia direta do que quando há uma pulverização. É óbvio isso. Então, assim, é muito mais fácil haver populismo, se é que essa expressão é cabível aqui, quando você tem menos democracia na escolha daquele que vai utilizar a verba para financiar ou subsidiar certos grupos. Isso é em qualquer modelo democrático, né? E se o professor me permite, só uma questão que eu acho fundamental, nesse debate todo que coloca a impossibilidade de eleger os dirigentes da universidade por conta do suposto mérito, que foi uma questão que você acabou não colocando diretamente, mas acho que ela subjaz tudo isso. Acho que é uma concepção sumamente antidemocrática e tenho a impressão de que as pessoas que argumentam nesse sentido ficam insatisfeitas com o fato de que o povo pode eleger um presidente da República, porque qual é a complexidade de um cargo de reitor da universidade frente à complexidade do presidente da República? Se só os iluminados podem eleger o reitor, então quem poderia eleger um presidente da República? A impressão que fica é que se os estudantes da Universidade de São Paulo, que são supostamente aqueles capazes, aptos a compor a elite intelectual, política do país, não podem escolher o seu próprio reitor, então eu chego à conclusão de que esses cavalheiros, essas pessoas que argumentam assim, também não ficam muito satisfeitas com o fato de que o
povo possa escolher o presidente da República. Tenho a impressão de que isso é um argumento complicado. Eu gostaria até de aproveitar, porque eu acho que essa questão é importante, porque a gente, sempre quando fala em democracia, e eu insisto que a democracia é importante nesse instante, porque a Universidade de São Paulo não irá ultrapassar os limites que ela tem se ela não se democratizar, no sentido mesmo da busca do saber, de uma satisfação efetiva da sociedade, e insistir em alguma coisa que, em geral, não aparece. A gente sempre, quando pensa em democracia, deve pensar, a gente pensa na questão do reitor. Mas não é só o problema de reitor, ou da eleição de reitor, que estrangula democraticamente a USP. São vários fatores. Você tem estruturas departamentais que são herdadas da ditadura, com estruturas departamentais que são quase que militarizadas. Um professor associado, um professor titular, como se fossem cabos, tenentes e coronéis. Essa estrutura ela não condiz mais com uma realidade. No final, as pessoas acabam evitando o grande debate acadêmico porque ficam quase que de forma subserviente tomando conta do que vai falar ou da maneira como vai se postar. Uma universidade não consegue sobreviver dessa maneira, assim como não consegue sobreviver à luz da ideia de que alunos não podem se manifestar, ou dirigentes de entidades sindicais, né, de professores, funcionários, se manifestar livremente. E nós temos uma universidade que tem todos esses problemas. Nós temos inquéritos administrativos contra pessoas que se manifestam. Uma universidade não consegue se resolver sendo tão coercitiva daqueles que querem expressar e externalizar as suas opiniões, os seus desejos e assim por diante. Então nós temos problemas que vão na questão específica que precisam ser resolvidas. E nós tivemos, né, o episódio da Estatuinte, que é a reforma de um estatuto do tempo da ditadura, que não condiz, ele não consegue, eu como jurista, ele não consegue se adequar à Constituição. E a Constituição de 88, estou falando de uma Constituição de 25 anos atrás. Então, assim, se tem 25 anos que eu tenho uma Constituição dita cidadã, por que eu não tenho um Estatuto Cidadão? Então, assim, nós temos problemas que são muito graves e que, se a USP não os ultrapassar, ela vai ficar para trás no processo científico, porque algumas universidades, seja por eleições diretas de reitor, seja por discussões internas dessas organizações departamentais, estruturas menores, já estão ultrapassando. Então, se a USP não ultrapassar isso, ela, infelizmente, vai ficar para trás em relação a todas as demais. E é muito interessante a leitura que vocês fizeram, que a coisa extrapola a escolha do reitor, como muitas vezes se resume. Como o nosso tempo é curto, eu já vou avançar para essa questão do acesso. Fazer uma pergunta clara, simples. Por que a USP não avança em fazer uma mudança profunda para aumentar de fato os percentuais de ingresso de alunos de escola pública, de alunos negros, de alunos indígenas? O que vocês, na opinião de vocês, é levado tão em conta na hora da USP decidir, e na última decisão decidiu pelo aumento do bônus, sabendo já, a gente fez uma reportagem e mostrou que eles já tinham um estudo sabendo que não iam alcançar aqueles índices esperados nos cursos mais concorridos, nem na maioria dos cursos, na verdade. Por que não há uma mudança? Os motivos são mais ou menos esses que vocês já falaram sobre a democracia? Tiago. Olha, Paulo, eu tenho a impressão de que tem muita relação com o que foi dito antes, porque também é um problema de concepção. O fato é que os dirigentes da universidade, que não são a maioria dos professores, porque também muitas vezes se confunde isso, existe um grupo que quer subverter a ordem natural dos professores, isso não é verdade. É um grupo de poder que comanda a universidade há muito tempo, é só ver que o atual reitor, apesar de se colocar como oposição durante a eleição, veio dessa administração. A última reitora compunha a chapa que é apoiada pelo atual reitor. Então, com as diferenças internas, são grupos que permanecem administrando a universidade. E esse grupo tem uma concepção que não aceita a popularização dos ingressantes. Esse discurso todo do Inclusp, eu tenho a impressão que ele não tem nenhuma relação, ele vira as costas para o que o país todo vem discutindo. Já faz como 10 anos que o país discute a necessidade da democratização das universidades e do acesso às universidades. E a USP ignora com argumentos, na minha opinião, bastante frágeis, para não dizer preconceituosos. Por exemplo, em anos recentes, em 2011, eu tenho a impressão, foi feito, a pedido do reitor da universidade, o João Grandino Rodas, um estudo
sobre a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que vive uma crise. Tem sido noticiada, que envolve até piolho de pombos. Está interditada. Interditada pela Justiça. A universidade há 2 meses disse que recorreria da decisão, não recorreu, não tomou as medidas para resolver a situação. Então, é uma situação grave de crise da EASH, que sempre foi vendida como um exemplo de ampliação, de popularização da universidade. E esse estudo afirmava que era preciso cortar as vagas da EASH porque os alunos, dizia assim, com essas letras, o famoso relatório Melfi, conduzido pelo professor Adolfo Melfi, que é ex-reitor da USP. Precisaria cortar vagas porque os alunos da EASH não tinham qualidade e como eram muitas vagas para alunos sem qualidade, a relação candidato-vaga era muito baixa. E uma universidade como a USP não poderia se permitir aceitar alunos que vieram de um processo com uma relação candidato-vaga tão baixa. Então, se mede a capacidade de um estudante que entra na universidade por estatísticas de vestibular. E isso é muito perigoso, porque isso, além do ponto de vista da elitização, de ter só um certo corte social na universidade, por outro lado, faz com que a universidade seja impermeável a uma série de questões e de debates que existem na sociedade, mas que a universidade não tem condições de absorver porque ela simplesmente não é frequentada por essas pessoas. E do ponto de vista da ciência, igualmente, porque uma série de objetos e de questões não podem entrar na universidade porque aqueles sujeitos que poderiam refletir a esse respeito têm o seu direito de frequentar o ensino superior interditado. Então, a Universidade de São Paulo não pode mais seguir dessa forma. E isso, na minha opinião, é um debate que essa nova gestão precisa enfrentar, porque nas últimas gestões o que tem se feito é uma tentativa de colocar debaixo do tapete com saídas que são incapazes de resolver o problema, como o Inclusp, os bônus, isso não resolve, né? Aliás, pífias, né? São muitas medidas pífias. E assim, eu acho que a gente foi do começo e voltou. Que voltou exatamente nessa percepção. Uma universidade democrática para a produção de um saber que importa à sociedade só pode se fazer de forma plural. Negros, para os meninos que estão hoje aí, os meninos de escola pública, não é esse o perfil. Vou dar contar um caso até jocoso sobre isso. Eu tive a felicidade de ter sido homenageado agora pela última turma que formou. Aí eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz, e aí lá num determinado momento eu estou olhando os alunos passarem. Aí assim, eu falei assim, mas esse aí já não passou aqui antes? Eles se repetiam e eles pareciam muito iguais. Eles até visivelmente, fisicamente, eles não me revelavam. Eu falava assim, mas esse já não veio a terceira vez aqui buscar o diploma? Por quê? Porque não há nenhuma diferença no perfil das pessoas que estão se apresentando. E não é só fisicamente, como eu constatei naquele evento, não é? É também no sentido da possibilidade de ultrapassar os limites que estão sendo impostos ao conhecimento científico que a gente colocou no início. Então, sem a democratização interna e de acesso, a USP vai ficar muito para trás, porque as universidades federais, né, já estão fazendo isso. Tem universidades estaduais que já estão fazendo isso há 10 anos e já estão à frente da USP há 10 anos. Então, se a USP não implementar medidas efetivas, eu entendo que sejam as cotas raciais de escola pública, mas aquilo lá parece um palavrão, né? Quando você fala isso, as pessoas ficam todas assustadas, né? Eu acho que não será possível haver um recorte diferencial na construção de ciência. E nós estamos atrasados nesse primeiro aspecto de democratização. E estamos bastante emperrados no segundo aspecto. Então, você tem aí um quadro, que é um quadro devastador. Ou a USP enfrenta esses dois aspectos que já estão sendo ultrapassados por outras universidades, ou para quem gosta de ranking, que não é muito meu caso, ela vai ficar certamente muito atrás, não só de outras fora do país, mas dentro da própria América Latina, se não do próprio país. Então, assim, eu acho que é um desafio. Como o nosso tempo é curto, eu queria só fazer uma última pergunta para vocês dois, e aí pedir que vocês respondam também de modo curto. O que esperar desse reitor e se é possível ser otimista? Olha, eu acho que é possível esperar do novo reitor que ele abra um processo de discussão plural com a universidade, porque a crise dos últimos meses revelou que isso é uma necessidade. Enquanto isso não for feito, a USP vai viver numa permanente crise, porque existe uma demanda por participação, uma demanda por discussão sobre os rumos da universidade internamente e também externamente, tem tudo a ver com isso que a gente tem dito aqui.
e a camada dominante, a que administra a universidade, não tem dado vazão a isso. Então, acho que isso é o que precisa se esperar do novo reitor, o professor Zago, que ele definitivamente decida abrir espaço para que estudantes, professores, os trabalhadores da universidade possam opinar, possam contribuir com os rumos da universidade e que se faça algo que há muito tempo tem sido dito na universidade. É preciso abrir um processo estatuinte. É a única maneira de fazer com que todos esses conflitos, todas essas expectativas possam ter vazão numa reorganização interna da USP que permita que ela possa fazer esse salto para fora, que é o que a universidade precisa fazer. Acho que o professor Zago não deveria, na minha opinião, se preocupar com rankings que vira e mexe aumentam ou diminuem, a imprensa até faz às vezes relações espúrias. Por exemplo, o ranking caiu 2 semanas antes da greve dos estudantes e um mês depois a imprensa dizia que isso era culpa da greve. O próprio reitor Roda se apropriou disso para dizer também que coisas que não têm nenhum cabimento, porque rankings existem os mais diversos. Na minha opinião, ele não deveria se preocupar com rankings, não deveria se preocupar em agradar as facções internas que já comandam a universidade, deveria se preocupar em conduzir a USP para que ela seja mais popular, mais plural, mais democrática e que ela possa estar à altura do que ela realmente é. A principal universidade do Brasil, a principal universidade do estado de São Paulo, mantida pelos recursos do contribuinte paulista. Eu concordo plenamente com o Thiago. Agregaria o que o Thiago falou, o seguinte: nós temos um atraso enorme que nos 4 últimos anos, uma última gestão, foram aprofundados, né, de uma gestão bastante intransigente com os espaços de democracia. Então, ele, além de tudo, ele tem que resgatar isso tudo, certamente encerrando processos administrativos que foram instaurados contra servidores. Isso ele tem que fazer, a meu ver, muito imediatamente, como forma de demonstrar boa vontade em relação ao início do debate. E ele... eu espero, né, ouvir todos os debates, ver a presença deles no debate. Achei realmente que de todos os que se apresentavam, eu pessoalmente achei que era o mais preparado, mas ele tem um problema de um vício de origem, que infelizmente o persegue, que ele não é um reitor posto da forma mais democrática. Então, em Luhmann, isso chama legitimação pelo procedimento. O procedimento não o legitima. Então, ele tem um problema muito sério, que é fazer um procedimento que o legitime. E esse procedimento que o legitima só é possível se ele escancarar a democracia, porque aí ele vai estar fazendo o caminho contrário ao procedimento que não o legitima. Então, eu acho que o Thiago está certíssimo. Então, é isso que nós esperamos dele, que ele agora se legitime por um procedimento democrático. Maravilha. Eu agradeço enormemente a presença de vocês dois. Obrigado, acho que foi um debate incrível. E tomara que nos encontremos em breve. Obrigado para vocês também que estão nos assistindo.